Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por essa noite especial que o Senhor tem nos preparado, um grande culto de Santa Ceia. É um dos cultos mais expressivos que o crente pode estar congregado e reunido. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Antônio da Costa. Errei ontem, mas acertei hoje. Que Deus venha abençoar o seu servo de Deus, os demais obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, homens de Deus, tem ajudado o seu servo nessa grande plantação, nessa grande lavoura que é o povo de Deus. Quero louvar a Deus também pelos amigos que estão aqui nessa noite, nosso irmão com o canal de bênção na nossa vida. Estou feliz de estar aqui com a minha esposa nessa noite para fazermos a vontade de Deus. Eu quero comentar com os irmãos que nessa tarde nós conseguimos enviar para a África a parte missionária que o Senhor colocou no coração da Laís. Sempre foi o sonho dela ajudar missões, e com o CD gravado o Senhor tem iluminado e direcionado ela nessa forma, através do CD. 4% do lucro de toda a venda do CD vai para a África. Nessa tarde nós conseguimos mandar para lá R$480. Teve época de conseguir mandar 600, que nós também, além da oferta missionária, vendia algumas fotos. Acho que eu estou com algumas fotos aqui. Aqui tem nas minhas mãos algumas fotos, depois eu vou deixar para a igreja estar acompanhando. Foto das crianças da África, que a missionária mandou, as crianças mandando recado para a Laís, com o CD da Laís na mão. Isso para nós é uma honra, irmão, porque lá é um lugar muito sofrido. Eu e você não podemos ir no momento, mas a nossa atitude chega lá. A missionária Regiane Cesare, juntamente com o seu esposo Ilzimar e os seus 2 filhos, A menina nasceu aqui no Brasil, mas o seu último filho agora nasceu lá na África, inclusive que ele nasceu com um probleminha de saúde, e eles não arredaram o pé, está lá, lutando pelo Evangelho, um lugar pobre, um lugar sofrido. Muitas crianças são órfãos, perderam os pais na guerra civil. Moçambique é um país muito pobre. O pastor presidente Sérgio Melchior esteve visitando esse ano ainda a África, e quando ele chegou na África, muita alegria do povo de lá. Um missionário falou assim: pastor, o senhor pode almoçar na minha casa? Posso. E o pastor foi almoçar na casa do missionário. E quando o pastor Sérgio chegou na casa desse missionário, o único móvel da casa, a única coisa que o missionário tinha, era um pedaço de couro, pastor, que ele esticava na cozinha e colocava a refeição para comer, só mais nada. Não tinha geladeira, fogão, sofá, cama, não tinha nada. O que tinha era isso. E às vezes nós reclamamos tanto. E ele estava lá fazendo missão. Então, não podemos, diante dessa realidade, ficar com os braços cruzados. Você que comprou, vai comprar um CD, vai estar levando para casa um CD missionário, e Deus há de retribuí-lo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Do versículo 32 até o versículo de número 37. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. A partir do versículo 32 até o versículo de número 37. Em nome de Jesus. Toda a igreja achou, diga amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa,
se é à tarde, se é meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E essas coisas vos digo-las a todos, vigiai. Eu quero repetir o versículo de número 36, a nossa ênfase nessa noite recai sobre esse versículo, que diz assim: para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Repita comigo, dormindo. Até aqui a igreja pode sentar por bondade. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento sublime, Senhor, meu Deus querido, nesse momento maravilhoso, Senhor, que é chegado o momento de fazer a exposição da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, ó Pai. A Tua Palavra é alimento da alma, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, ela esclarece, Senhor. Ela dá força ao cansado, meu Deus querido. A Tua Palavra tem poder. Eu te peço nesse momento a Tua bênção, a Tua direção. Que eu seja, meu Deus querido, um canal, Senhor, um instrumento para, Senhor, expor a Tua vontade. Eu peço também para que os Seus filhos que estão assentados nesse momento, Senhor, possa, Senhor, ter atenção, Senhor. Possa estar atento ao que o Senhor vai falar. Porque está escrito, Senhor, na Sua santa, poderosa palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu sei, tenho convicção que o Espírito há de falar nesse momento para a glória exclusiva do Teu nome. Assim eu te peço a Tua bênção, em o nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nessa noite, nessa oportunidade, eu quero compartilhar com a igreja a respeito do sono espiritual. A Bíblia, quando usa a palavra sono, a Bíblia vai utilizar a palavra sono em dois aspectos. Primeiro, quando alguém parte para a eternidade, a Bíblia utiliza essa palavra que a pessoa partiu para o Senhor, ou seja, vai ressuscitar no último dia. Então a Bíblia fala que a pessoa partiu. Apóstolo Paulo diz assim: nos demais, irmãos meus, eu não quero que seja ignorante acerca dos que dormem. Está falando do sono direcionado, relacionado à morte, partiu para a eternidade com o Senhor. Mas a Bíblia também vai utilizar a palavra sono agora em outro aspecto, e em um aspecto que gera preocupação. A Bíblia vai dizer que um estado espiritual da pessoa que não vigiou, a Bíblia vai dizer que essa pessoa está dormindo. É tão verdade que em 1 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo 30 diz assim: é por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Quando eu li a expressão doente, fraco, a minha atenção parou no doente. Mas na verdade, a preocupação não é no doente. A preocupação tem que ser no que dorme. Porque o estado de dormência é muito mais grave espiritualmente falando do que quem está doente. Certeza, Milton? Vamos raciocinar. Observe você. Imagine você dentro de uma mata precisando enfrentar um leão. Mas você descobriu que o leão está doente. É uma coisa. Você descobriu agora que o leão está fraco. É difícil, mas nem tanto. Mas agora imagine você precisando enfrentar um leão dormindo. Ficou fácil. Ficou fácil porque você tem ao seu favor o tempo. O leão está dormindo, um profundo sono. Então não precisa correr, não precisa ficar assustado. É só preparar munição. O que você tem na mão? Tem uma espingarda? Então bota munição. Você tem uma flecha? Então prepara. Pega a flecha mais preparada. Tem um arco? Tem. Então prepara, ajeita. Você pode escolher aonde você vai acertar. Se é na perna, se é na pata, se é na cabeça, se é na barriga, na orelha. Você tem todo o tempo do mundo. Porque o leão está dormindo. E é essa ótica que Satanás tem de mim e de você. É, meu? É. Porque quando o crente está dormindo, Satanás tem ele na palma da mão. Vai fazer o que quer com ele. Porque está dormindo. A Bíblia diz assim: vigiais e sede sóbrios, porque o vosso adversário, Satanás, ele anda bradando ao derredor, buscando a quem possa tragar. Sabe por que ele está dando uma volta? Ele está dando a volta porque o crente está acordado, o crente tem fogo, o crente tem tocha, o crente é pentecostal. Mas se ele dormir, o diabo ataca.
ele traga. Se dormir, ele traga. Existem animais que na selva ele só sai para caçar à noite. Porque à noite ele vai encontrar a sua presa cochilando, dominada pelo sono. Então vai ser mais fácil para ele ter êxito na sua caça. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o sono espiritual. Eu quero falar pelo menos sobre 4 fases do sono. Eu quero utilizar esse estado de dormência do cérebro para aplicar na vida espiritual. Na vida material você precisa dormir pelo menos 8 horas. Mas na vida espiritual, a vida espiritual não aceita o sono. Na vida espiritual não existe sono. Porque o sono na vida espiritual é estado de perigo. É perigoso quando alguém dorme. A Bíblia diz que não dormirá o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme. O crente também não pode dormir espiritualmente. Não tem como aceitar o crente dormindo espiritualmente, porque o perigo te sonha. A primeira fase do sono, a medicina, a ciência prova que é um momento de um sono muito leve. Qualquer coisa pode acordar. Um barulho, um cheiro, o calor, a temperatura pode acordar essa pessoa, porque é fraco, é fraquinha. A primeira fase do sono, porque o sono é dividido por ciclo, e a primeira fase do sono é leve. Mas a segunda fase do sono, a medicina diz que é um pouquinho mais forte e tem uma característica, a segunda fase do sono. Qual característica é essa, Milton? A ciência prova que na segunda fase do sono cai a temperatura do corpo. A temperatura já não é mais a mesma de quando a pessoa estava no estado de vigília. Está na segunda fase do sono. Se colocar lá o aparelho, vai ver, ó, a temperatura caiu. E isso existe aplicação para a vida espiritual? Existe. O crente, quando ele começa a dormir, a temperatura também dele já não é mais a mesma. Às vezes você pergunta a alguém, fulano, e aquele irmão que era uma benção? Ih, rapaz, ele está meio frio. Deu um esfriadinho. Já não está mais a mesma coisa. Essa é uma característica de quem começa a dormir espiritualmente. Mas olhando pelas páginas da Bíblia, eu vou encontrar uma igreja que dormindo também a sua temperatura caiu. Não foi um homem, não foi o apóstolo Paulo, não foi um pastor, não foi um erudito, não foi um rabino, não. Jesus chamou a igreja de Laodiceia para conversa. E quando Jesus, o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, quando ele chega para a conversa, ele já traz todas as ferramentas. E olhando para a Laodiceia, colocando a ferramenta, o termômetro na Laodiceia, Jesus diz assim, olha Laodiceia, a sua temperatura já não é mais a mesma. Oxalá fosse quente ou fria, mas a sua temperatura mudou, você é morna, isso está me dando náusea, eu estou a ponto de vomitar, mas eu estou aqui na porta, tentando mudar o quadro. Laodiceia perdeu a temperatura natural. Éfeso, a igreja de Éfeso também, a Bíblia diz assim, olha, você perdeu o primeiro amor. O casal, quando entra em crise, alguém chega na casa da mãe e diz assim, mãe, o fulano está meio frio. Abalou o amor. Esse amor está dormindo. O crente, irmão, quando ele começa a dormir também, ele fica frio. E é em frio em todos os aspectos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. O amor esfria dele para o filho, dele para a esposa, dele para o patrão, para a sogra, coitada, a sogra é a primeira, dele para a sogra e dele para Deus. Isso que é o mais grave. Ele já não ama tanto a Deus como no primeiro amor. E isso é grave. É por isso que Deus sempre vai usar alguém para dizer, desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono. E quem é frio é indiferente, irmão.
É duro lidar com alguém diferente. Mas você não pode exigir muito dele, ele está dormindo. É uma fase do sono. Mas vamos entrar agora na terceira fase do sono. Na terceira fase do sono, os médicos vão dizer que agora o elemento entrou em um estado de sono um pouco mais profundo. Já fica difícil para acordá-lo. Já não é com qualquer facilidade que você acorda a pessoa que está na terceira fase do sono. E se demora para acordar, abre brecha para alguém fazer o que quer dentro de casa. Já conversou com alguém que começa a dormir? Você está conversando, desenrolando um assunto, daqui a pouco o camarada desliga. E você está falando sozinho. Você pensa que você está conversando, mas ele já foi embora. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus, capítulo de número 13, versículo 25, se não me falha a memória, que vindo os trabalhadores, plantou a boa semente, mas dormindo os homens, veio o maligno devagarzinho e jogou a semente ruim. E depois de um tempo nasceu o joio. Ei, varão, ei, mulher de Deus, vigia na terra. Porque se você dormir, o inimigo, Satanás, não vai perdoar. Ele vai chegar com o sapatinho de algodão, vai jogar um veneno na sua lavoura, porque você está dormindo, você não consegue enxergar o barulho, você não percebe o cheiro, porque a medicina prova que quando o elemento dorme, o seu cérebro perde a potência, pelo menos 80% no que tange o tato, o paladar, a audição, a visão. O crente, quando ele está dormindo, irmão, ele já não consegue enxergar direito, não sente o gosto, não sente o cheiro, então não escuta barulho nenhum. O inimigo vai e joga uma semente ruim. Que semente é essa, Milton? São várias. Pode ser inimizade, pode ser murmuração, pode ser uma lascívia, pode ser um desejo de furto. E aí ele vai. E cada terra tem uma tendência ruim. Satanás conhece pessoas por pessoa. Sabe que a tendência, a fraqueza de cada um. Então ele vai jogar aquela semente, porque fulano está dormindo. Parece que não está acontecendo nada. Mas quem está acordado está vendo que a pessoa está entrando em um laço. Então Deus, para não deixar aquele veneno dominar a lavoura, Ele usa alguém para bradar bem forte: desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono. Apóstolo Paulo, preocupado pelo sono, ele diz assim, em Romanos capítulo número 13, verso 11: isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós de quando aceitamos a nossa fé. Já não tem tempo para a igreja dormir, estamos na reta final, não tem tempo para cochilo, não tem tempo para pescar, não. Agora é lavar o rosto e bradar bem forte na terra: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, porque o pecado do mundo com certeza está fedendo na vossa narina, porque o Senhor é santo. Se fede na nossa, que somos humanos e pecadores, imagine na narina de Deus. Eu quero falar agora sobre a quarta fase do sono. A medicina prova, senhoras e senhores, que é na quarta fase do sono que começa os sonhos. Alguém diz assim: rapaz, dormi nessa noite e não sonhei com nada. Talvez você não atingiu esse ciclo. O seu sono foi mediano. Você foi até a terceira, voltou, porque o sono é assim, ele fica girando. Se repete esse ciclo pelo menos de 4, 5 vezes durante a noite. A pessoa chega na quarta, volta para a primeira e vai assim. Percebeu que às vezes você acorda no meio da madrugada com qualquer barulhinho? Porque o sono ele vai girando. Vai até a quarta, quinta fase, volta para a primeira e vai. Na verdade existem 5 fases do sono, mas o tempo não permite. Eu quero focar sobre as 4 fases do sono. Então você vai girando.
E é na quarta fase do sono que começa o quê? Os sonhos. E eu quero fazer uma aplicação com essa quarta fase. Quando alguém sonha, você já percebeu alguma coisa? Dificilmente você sonha com alguém estranho e você não está no sonho. Sempre você está no sonho. Eu sonhei que eu tinha, eu sonhei que eu era, eu sonhei que eu vendi, eu sonhei que eu comprei, eu sonhei que eu dei, eu sonhei que perdi. Sempre é você que está. E os sonhos espirituais, quando alguém começa a sonhar espiritualmente, o ego dele está em primazia. Ele só pensa nele, porque ele é, porque ele faz, porque ele pode, ele está cheio de ego. Não, eu posso tudo, vou com tudo. Ei, alguém começou a sonhar espiritualmente. Porque quando alguém sonha, 99,9% dos sonhos são ilusórios, não são reais. É uma ilusão. A pessoa está sonhando, tem um desejo de ter um carrinho, trabalha mês a mês, e andando com bicicleta, pedalando, dizendo: Senhor, não aguento mais pedalar essa bicicleta, me dê um carro, me dê um carro. E naquela noite ele sonha que tem um carro bonito, econômico, cheiroso, uma benção. E ele fica alegre: eita, Deus bom, tá. E no sonho dele ele fala: não, amanhã vou levantar, vou dar uma lavada nesse carro, vou encerar, vou polir, vou arrancar pneu, vou arrancar os bancos, e que carro bonito, vou dar o testemunho, vou falar: pastor Antônio, Deus me deu o carro, tal, tal, tal. De repente ele acorda, e ele vê a bicicletinha na frente dele. Ei, meu Deus, era um sonho, era uma ilusão, não era real, não era real. O camarada está orando para o casamento. Ora, mais que Isaac para casar. E de repente ele sonha. Dormiu, sonhou. E sonhou que tinha uma esposa abençoada. Calma, cozinhava bem, fazia a comida tudo certinha, tal. Oh, Jesus, maravilha, estou casado. Ei, que benção. Uma benção, a sogra, gente boa, tudo certinho. Ele estava no sonho, estava pulando com um pé só. Quando ele acorda, descobre que a cama está vazia. Oh, Jesus, que prova, era um sonho, meu Deus. Estava tão bom sendo casado. O sonho, eu quero figurar o sonho aqui como uma coisa ilusória. Não é real. Apesar de dominar a mente, mas é algo ilusório. É uma fantasia, não é real. E isso, igreja, para o lado espiritual é um perigo. O crente começa a sonhar. A realidade dele é uma, mas ele está sonhando acordado, podemos dizer assim. Está dormindo espiritualmente, sonhando acordado, que a realidade dele é uma outra. Ele não está naquele estado. Mas quem está acordado diz: rapaz, esse homem está iludido. Aonde esse homem está com a cabeça? Mas ele está sonhando, está no delírio. Já percebeu que pessoa que sonha tão forte que até fala, conversa, dá risada, mexe com o outro? Ele está no delírio. A ilusão dominou a sua mente. Mas, Milton, existe alguém na Bíblia que estava vivendo um sonho espiritual, uma fase de ilusão? Tem. Quem? Laodiceia de novo. Laodiceia, meus amados irmãos, estava vivendo uma fase de ilusão espiritual. E como eu disse que o sonho sempre traz para o ego, para o eu. E a Laodiceia estava no mesmo contexto. A Laodiceia, dormindo espiritualmente, atingiu a quarta fase do sono, ela começou a sonhar. Então o que é que ela dizia? Jesus falando: ó, Laodiceia, olha o que você fala. Eis que diz: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Laodiceia estava sonhando que estava com tudo, quando na verdade não estava com nada.
Laodiceia pregava essa falsa posição espiritual, econômica, para as igrejas vizinhas, dizendo: não, eu estou enriquecida, de nada tenho falta, ou seja, eu posso tudo, sou a igreja do momento. Mas quem estava acordada do outro lado, o próprio Jesus Cristo, olhando para Laodiceia, dizendo: não, Laodiceia, você não é tudo isso não. Ó, primeiro você está sem roupa, primeiro você é pobre, você não enxerga, você é miserável, mas eu estou aqui para mudar a situação. Mas para essa situação mudar, você precisa primeiro acordar. Posso dizer uma coisa? O que tem de crente sonhando por aí, está sonhando. Não, eu tenho que ter, não, eu tenho que ser, tem que ser reconhecido, tem que ter uma mansão, tem que ter um iate, tem que ter uma cobertura, porque o bispo falou que eu tenho essa cobertura, e o anjo Espírito Santo está bradando, dizendo: desperta do sono, desperta do sono, para com o seu ego, para com o seu eu, sai dessa ilusão, desperta para a realidade espiritual do mundo. Tem muitas pessoas sonhando, irmão, preocupado com a sua beleza, preocupado com o seu status, do que tem. Quantos jovens nessa noite está sonhando dentro da academia, quase ficando louco, igual um frango, tomando anabolizante para ficar forte. Mas o desejo de Deus é que ele acorde para o arrebatamento. Não adianta ficar fortão e ficar na grande tribulação. É melhor ficar magrelinho, mas adentrar as mansões celestiais. Quantas mulheres estão dormindo, preocupado com a beleza, pensa 48 horas na beleza, sonhando, e o Espírito Santo está dizendo: desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono. Quantos homens estão preocupados, só sonhando com posição, não que eu tenho que ser, que tem que me consagrar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que aparecer, mas o anjo está dizendo: desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono, desperta, saia do modo ilusório e venha para a realidade espiritual, porque Jesus está voltando. Você não pode ser pego de improviso, sonhando desse jeito. O sonho leva a pessoa ao egoísmo, o egocêntrico, só pensa nela. Quantas pessoas você encontra na rua, altiva, orgulhosa, isso é natural. No entanto, ela está dormindo. Alguém tem que chacoalhar e bradar: desperta do sono, para de sonhar, rapaz. Não, você tem que ser revoltado, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Você tem que ter a presença de Deus, intimidade com o céu e o seu nome escrito no livro da vida. Porque se Jesus voltar essa noite, não tem conta bancária, não tem Ferrari, não tem cobertura, não tem status, posição em Brasília que te livra da grande tribulação e a destruição do inferno. O interessante é que você tenha primeiro o seu nome escrito no livro da vida. Buscai primeiro as coisas do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a realidade para quem não está sonhando. Meus amados irmãos, é triste encontrar com alguém sonhando. Não é crente, tem carteirinha, tudo, mas está sonhando. O inimigo fez ele sonhar. Quando eu falo de sono espiritual, é como se acendesse uma luz dizendo: perigo, perigo, perigo. Se você estudar sobre o sono, você logo percebe que o sono, ele pode vir pelo cansaço natural. Percebeu uma coisa? O dia que você trabalha demais, anda muito, faz um esforço muito grande, você chega em casa, você janta, toma um banho e pumba, dorme na hora. Porque gera o sono. Ou o sono ele pode ser induzido pelo cansaço, ou também por uma canção de ninar. Quem nunca teve a experiência, precisando estudar, alguém liga o rádio
e está um homem falando com uma voz serena, alguém grita: ei, tira dessa estação, porque isso daí está me dando sono, e eu não posso dormir agora. O sono também é induzido. Às vezes a pessoa está lutando para ficar acordado. Alguém chega com um copo de cana com limão bem grande, 350 ml. A pessoa fala: rapaz, não faz isso não, se eu beber esse copo de cana eu vou dormir. Porque o sono também é induzido. A pessoa não dorme, o que ela faz? Toma um comprimido para dormir, porque o sono é induzido. A criança está quebrando, virando a casa de cabeça para o ar. A mãe vai contar uma historinha porque ela precisa dormir, outro dia tem que estar de pé. O que a mãe faz? Ela canta uma canção de ninar. E eu tenho uma má notícia para você. Satanás é o erudito, ele é perito, é o maior compositor de canção de ninar para o crente dormir. Não tem quem faça canção de ninar para dormir espiritualmente que Satanás. Quem que é a canção de ninar de Satanás, Milton? É Hollywood. É a Disney. É, mãe. Não deixa os seus filhos ver nada da Disney, não. Senão ele não vai nem dormir, ele já vai crescer dormindo já. Ele não vai nem chegar à fase do sono, ele já vai ficar dormindo. Porque quando a Disney faz um desenho, o que ela quer fazer? Ela quer tirar o foco da atenção que quem manda e desmanda é Deus. E quem faz as coisas aqui na terra é demônio. Porque quando alguém faz assim, na briga deles, pelo poder de alguma coisa, pá, a Disney está ensinando: não precisa chamar Deus, os demônios também fazem aqui na terra. Qual é a outra canção de ninar que Satanás usa? A Globo, as novelas. A internet, se não saber usar, está fazendo canção de ninar para muitos casais perder o casamento. É. Então o crente tem que ter cuidado com as canções de ninar. Sansão era uma potência espiritual na época. Satanás pensou assim: não tem como eu bater de frente. Então como que eu vou fazer? Eu vou fazer ele dormir. Vou inventar uma canção boa, das boas mesmo, sucesso, estourado, e vou fazer esse homem dormir. Porque tem uma promessa que Satanás tem medo dela. Qual que é? As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. Enquanto a igreja está acordada, irmão, a igreja bate o pé firme, avança, e Satanás tem que dar marcha ré. Só que se a igreja descuidar, dormir, aí ele faz o que quer. Porque a promessa é válida enquanto a igreja não estiver dormindo. Então, Sansão, potência espiritual em Israel. Aí Satanás inventou uma canção de ninar. Vamos usar os filisteus. E o coro dessa canção de ninar vai ser Dalila. Isso. Chama essa peste para cá. Vamos fazer esse herói, esse homem forte, fazer ele dormir. Aí o Satanás usou os filisteus e foi ajustando. E começou a soltar o som. Aí Sansão foi começando a cochilar. E Satanás dizendo: vem. Isso, vem, Sansão, vem. Satanás falava para alguém: fica quieto. Não brada agora não, profeta. Isso, porque você é um profeta. Quando alguém está dormindo, você levanta a mão e diz: desperta do sono. Mas